Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Conecta. E hoje eu trago para conversar com a gente o Dr. Eduardo Greco. Ele que é gastrocirurgião e vai conversar com a gente sobre os diferentes, tipos de procedimentos seguros para emagrecimento. Levando em consideração, que estamos aí vivendo uma pandemia e a gente sabe que existe um risco aí do surto também de obesidade. Então a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre esse assunto e sobre o que a gente pode fazer, para manter a forma e a saúde também. Seja muito bem-vindo, doutor Eduardo. Eu que agradeço, tá? Agradeço a Alessio por essa oportunidade, de a gente falar sobre, você disse, o coronavírus é uma grande pandemia, mas a obesidade é uma pandemia que nos persegue já há muito tempo, Hoje a gente vive, no Brasil, por exemplo, onde 30% da população já está obesa. Se você juntar, tá aí, se a gente falar de sobrepeso, 60% das pessoas no sobrepeso. Então nós temos aí um recado para passar para 90% da nossa população. Lembrando que obesos também têm maior risco, quando contraem a doença. Então, por isso é muito importante a gente conversar sobre isso, porque um problema, infelizmente, está ligado ao outro, Perfeito. A obesidade foi considerada, tá, pela Organização Mundial de Saúde, pelo nosso Ministério da Saúde, pelas nossas autoridades, como um principal fator de risco para os casos mais graves, para os casos que vão a óbitos em jovens. Então, se você tirar o fator idade, os pacientes que vão ter mais risco de estarem numa UTI, de evoluírem com quadros graves e até mesmo ao óbito, são os pacientes obesos. E por que disso, Thay? Porque a obesidade leva o paciente a ser como se ele tivesse uma inflamação no seu organismo, uma doença crônica. Ele fica o tempo todo com a resposta do organismo difícil de resolver os seus problemas. Vamos falar assim para o pessoal entender. Então, por exemplo, a resposta imunológica dele é pior, é mais difícil. Ele tem uma ferida, uma lesão, ele se recupera. As doenças, qualquer tipo dela, ele tem uma recuperação mais lenta. Então, o nosso sistema de proteção, a pessoa que está no seu peso, que está saudável, vai responder muito melhor ao vírus. O obeso, a proteção dele, o sistema imunológico, o sistema de defesa, vai responder de uma forma pior. Então, isso leva ele a desenvolver esse quadro mais grave. Então, é importante a gente não levar mais pânico, já está todo mundo aí, todo mundo desesperado, mas a pessoa que é obesa, ela tem que se precaver ainda mais, usar a máscara, lavar as mãos, seguir as regras, se possível, continuar em casa, fazendo home office e, a partir daí, começar a procurar um profissional para que ele possa orientar qual o melhor tratamento para cada tipo. Porque tem paciente que precisa perder 10 quilos, tem paciente que precisa perder 50 quilos, então é importante primeiro reconhecer esse lado da obesidade e buscar uma ajuda. Então, vamos falar, doutor, dos principais tratamentos para a obesidade. A gente sabe que muita gente ficou obeso agora durante a pandemia porque não está conseguindo fazer exercício físico, mas a gente também sabe que existe pessoas que têm já essa propensão, a ficar obeso. Às vezes é de família mesmo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre os diferentes tipos de procedimentos. Isso, perfeito. Então, o que é importante a gente levar o recado para o pessoal em casa? Primeiro, a obesidade é uma doença crônica e que não tem cura. Independente de tudo que você vai fazer, o ponto principal vai ser sempre a questão nutricional, a sua alimentação extremamente equilibrada, o lado de sempre estar fazendo atividade física, então deixar o sedentarismo de lado, e o lado psicológico, O obeso, a gente vê que ele é muito ansioso, ele come sem fome, ele come com pressa, então dieta de qualidade, atividade física e o lado psicológico, esse controle psicológico, aprender a diferenciar fome e vontade de comer, são os 3 pilares fundamentais para você tratar o obeso. E aí a gente vai ter pessoas que estão com sobrepeso. Tem uma regrinha básica aí, tá? Se o pessoal quiser em casa fazer, que a gente chama de índice de massa corpórea. Então, o índice de massa corpórea é uma conta matemática. A pessoa vai pegar o peso dela, por exemplo, 100 quilos, vamos dizer assim, e vai dividir pela altura ao quadrado, ou seja, altura vezes 2. Então, se a pessoa tem 100 quilos e está com 1,60 m de altura, ela vai fazer 100 dividido por 1,60 m vezes 1,60 m. Isso dá um número. Esse número é o IMC. As pessoas que estão com IMC abaixo de 30, a gente fala que elas têm sobrepeso. Então, IMC de 19 a 25 são pessoas com IMC normal. Está tudo bem, está com o peso normal, não está precisando emagrecer.
De 25 a 30 já é sobrepeso. Então, para essas pessoas que têm sobrepeso, é o tratamento clínico. É orientação de dieta, orientação de exercício, né? Rever as suas atividades, o seu dia a dia. Então, geralmente são pessoas que não estão precisando perder muito peso. Quando a gente já passa dos 30, a gente fala em obesidade. Então, para a obesidade, de 30 a 35, esse número, a obesidade leve, o paciente que está com obeso leve, é aquele paciente que precisa perder em torno de uns 20 quilos, mais ou menos. Então, o sobrepeso, preciso perder 5 quilos, 8 quilos. O obeso já, o obeso leve, precisa perder 15, 20 quilos. Aí, para esse paciente, hoje nós temos alternativas, são os tratamentos por endoscopia. Então, hoje, por endoscopia, a gente consegue fazer balão intragástrico. Existem vários tipos de balão. Tem balão de líquido, balão que você pode ajustar o volume, balão que fica 6 meses, balão que fica 12 meses. São dispositivos que ocupam espaço dentro do estômago e fazem com que essa pessoa coma muito menos. Existe hoje um balão novo que chegou no Brasil, que já está disponível, que é um balão que a pessoa não precisa nem ir para o hospital ou fazer endoscopia. É um balão de engolir, é uma cápsula grande que a pessoa engole, você enche esse balão lá dentro do estômago e a pessoa com o estômago cheio, né? É um líquido, a pessoa vai comer muito menos, né? Então, o balão já é uma realidade. O Brasil é o país número 1 no mundo, são mais de 45 mil balões colocados. E temos uma técnica que a gente chama de sutura endoscópica, que é a gastroplastia. É como se fizesse uma cirurgia plástica, um remodelamento do tamanho do estômago para deixar um estômago pequenininho. E com essa técnica, a pessoa com o estômago pequenininho vai perder peso, vai emagrecer, vai diminuir, vai começar a comer muito menos, claro que com todo acompanhamento multidisciplinar. E nessas técnicas endoscópicas não existe aquela necessidade de tomar vitamina, de tomar comprimido, porque são técnicas que apenas restringem, diminuem o espaço do estômago, ou por um corpo estranho, um balão que ocupa espaço, ou por um novo desenho do tamanho do estômago. E aqueles pacientes que já possuem obesidade moderada ou severa, IMC acima de 35, com diabetes, hipertensão, acima de 40, aí para esses pacientes, o melhor tratamento, aquele paciente que precisa perder 35, 40, 50 quilos, é realmente aí a cirurgia bariátrica, porque a cirurgia, além de reduzir o tamanho do estômago, ela muda o caminho que o alimento vai percorrer, muda por partes ali do intestino, fazendo também que mexa com o lado de absorção. Então, nas cirurgias não vai absorver açúcar, não vai absorver gordura, mas também não absorve vitaminas, tem questão de anemia. Então, na cirurgia, são aqueles pacientes que falam, doutor, eu preciso operar, eu vou precisar tomar comprimido? Vai. Aí esses pacientes vão precisar sempre estar fazendo suplementação vitamínica. Tá? Então, resumidamente, preciso perder 8, no máximo 10 quilos, o tratamento, né, com medicações, com dieta, com exercício, um tratamento clínico. Preciso perder aí 20, 25 quilos, vai ser mais ou menos o tratamento por endoscopia, balão ou sutura. Aí, se perder muito peso, doutor, mais de 40 quilos, 50 quilos, obesos mórbidos, com diabetes, pressão alta, várias doenças associadas, cirurgia bariátrica. Então, quer dizer, esse novo procedimento que você falou, essa novidade que está aqui no Brasil, que é esse comprimidinho que você falou e ele incha como se fosse um balão, ele serve, então, para uma obesidade leve a moderada. Se a pessoa já tiver com uma obesidade, assim, um grau mais alto, ela precisa realmente fazer a bariátrica, que é um procedimento um pouquinho mais invasivo e que depois ela precisa tomar outras vitaminas, repor algumas vitaminas, é isso? Exatamente, né? A indicação mais precisa para o balão, que é esse balão de engolir, é um método novo no sentido de que não precisa de cirurgia, não precisa de anestesia, não precisa de endoscopia. Ele vai engolir um balão com um copo de água, a gente vai encher esse balão, verifica o posicionamento dele e ele vai embora para casa. E esse balão, a grande novidade também, tá, é que não precisa nem retirar ele. Os outros balões, a gente vai lá e precisa fazer uma endoscopia e retirar esse balão. Esse balão novo de engolir, ele tem um produto, ele é feito, né, com uma malha que ela vai se dissolver e o organismo vai eliminar. Você não precisa fazer um novo procedimento. Ele é indicado para isso. Se perder 20, 25 quilos, ele vai te ajudar e vai estimular a pessoa. Agora também tem um lado, né, tá, que assim, eu recebo muitos pacientes que às vezes vão perder 40, 50 quilos, mas que não querem fazer cirurgia bariátrica de jeito nenhum. Não querem ter que tomar vitamina, não querem comprimido. Então, o balão também serve, esse próprio balão de engolir, para tentar estimular essa pessoa, né? Uma pessoa, por exemplo, que está com 140 quilos, nós tivemos um paciente agora, recentemente, vou dar um exemplo, com 380 quilos, foi o paciente que a gente mais teve peso nesse paciente. Ele não tinha nem condições de uma cirurgia bariátrica.
Colocamos um balão, ele já perdeu mais de 40 quilos. Então, às vezes o balão tira a pessoa, doutor, eu estou com 120 quilos, preciso pesar 80. Se ele colocar um balão e vai para 100, 95, 90, de repente estimula ele a buscar aqueles outros 10 quilinhos que estavam faltando. Então, a melhor indicação é, como você bem disse, aquele que quer perder menos peso, uns 20 quilos aí, é o peso obeso leve, mas aquele paciente que tem medo da cirurgia, que não quer operar, ou que não tem condições de uma cirurgia, a gente pode usar o balão porque ele vai ter segurança para fazer isso. É um método eficaz e que ele é pouco invasivo, então a gente pode também ajudar esses pacientes. Agora, doutor, saindo um pouquinho, né, só de falar um pouquinho desse procedimento novo. Até uma dúvida que eu acho que muita gente em casa pode ter. A gente sabe que muitos adolescentes também estão ficando obesos. O que é indicado para o tratamento de obesidade com gastrocirurgião? Pode já fazer a cirurgia? Tem algum procedimento que é indicado? Ou realmente é tentar mudar a alimentação e exercício? Porque a gente sabe que também tem adolescentes que às vezes até comem moderadamente, mas tem a tendência à obesidade também. Perfeito. Isso é um ponto hoje que também é crucial no nosso país, que é a obesidade infantil, né? São números alarmantes, crescentes, já mais de 20% desses adolescentes já em obesidade, e o pior, né? 75% deles vão ser obesos no futuro. Essa é a grande preocupação. E o primeiro passo, como você bem disse, é entender esse adolescente. Por que está fora do peso? Existe um lado genético, então toda a obesidade também é vinculada ao gene dessa pessoa, ao estilo da família, mas é importante não só ele, né? É importante que a família toda entenda esse momento para que ele queira mudar o seu perfil, queira sair da obesidade. Então, o primeiro passo é dieta e atividade física. A gente tem que pegar o adolescente e estimulá-lo a se cuidar, a mostrar os exames, porque eles vão começar a viver aquilo que a gente tem, que é o bullying, né? Não quer mais ir em evento social, não quer tirar a camisa para jogar futebol com os amigos. Então, a obesidade começa a atrapalhar o seu relacionamento, inclusive do dia a dia social. Então, a primeira coisa que a gente faz é trabalhar o lado da família, o lado psicológico, dieta, exercício físico. Quando eles criam uma certa maturidade, querem muito, pô, doutor, agora entendi, já entendi o que me alimenta, já entendi o que emagrece, mas está precisando ainda perder 10, 15 quilos, aí os tratamentos por endoscopia, um balão intragástrico é super bem indicado e os adolescentes toleram super bem e eles perdem peso muito rápido e mudam a ficha, né? Porque o adolescente ele emagrece, começa a fazer atividade física, arruma um namorado, arruma a namorada e aí muda o seu perfil. Então é bem indicado. Agora, infelizmente, nós também já temos adolescentes com níveis para cirurgia bariátrica. Isso já a partir dos 16 anos pode ser realizada, mas claro, tem que ter um preparo todo importante, porque a cirurgia vai mudar radicalmente a vida desse adolescente. Então, endocrinologista infantil, psicólogo infantil, preparar muito bem, porque a mudança é muito drástica. Agora, a grande maioria dos adolescentes, a gente consegue, mudando o estilo de vida deles, ajudar em muito e, de repente, um balão intragástrico vai ser algo que vai estimular assim que ele tiver a maturidade para entender o que é a obesidade e como tratá-la. Agora, doutora, a gente está falando aqui, né, de vários procedimentos. É claro que a gente sabe que a grande novidade aqui que a gente está trazendo para o programa é esse balão intragástrico que você engole. Então, a gente está falando sobre isso e ele incha e faz perder até 15% do peso, né, do sobrepeso. Agora, a gente está falando da bariátrica. A bariátrica ainda é um assunto que gera bastante polêmica. Então, eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa quais são os tipos de bariátrica, as diferenças entre elas e para quem que é indicado, porque eu imagino que deve ser analisado realmente caso a caso, mas deve ter uma grande diferença entre uma e outra. Explica para quem está em casa. Sim, com certeza. Então, como você bem disse, né, a gente está passando essa situação nova, que é tratamento por endoscopia, não tem nada a ver com cirurgia, uma outra perda de peso com outro perfil. Quando a gente vai falar de cirurgia bariátrica, aí a gente já está falando, né, de uma cirurgia, de um procedimento mais invasivo. Então, os pacientes, para que possam fazer cirurgia bariátrica, hoje já tem programas no SUS que fornecem a cirurgia bariátrica, os convênios têm que operar os pacientes que tenham o índice de massa corpórea acima de 35 com comorbidades. Então, assim, eu estou com o meu peso, né, com aquele número, aquela continha que a gente faz,
mais do que 35, obesidade moderada, então hipertenso, diabético, com uma série de problemas, ou índice de massa corpórea acima de 40, então aqueles obesos que têm muito peso para perder. Então esses pacientes são candidatos à cirurgia bariátrica. E são dois tipos fundamentais que a gente tem. A primeira é o bypass, que é o mais clássico, o mais antigo, que é mais feito pelo mundo todo. Então o bypass é cortar o estômago, deixar o estômago bem pequenininho, pegar, cortar depois lá no intestino e você junta um pedaço do estômago com um pedaço do intestino. Nessa técnica você não vai ter absorção, uma média de perda de peso de uns 40%. E a segunda técnica, que é a que a gente chama de sleeve, ou é a manga, né, a manga gástrica, que é você seccionar o estômago, tira um pedaço do estômago com um grampeador, você tira o estômago da pessoa, diminui o volume para algo cerca de 150, 200 ml de capacidade, sem mexer com o intestino. Então, essas são as duas técnicas consagradas e que são praticadas aqui no nosso país. Agora, acho que também é importante falar, né? Qualquer um desses procedimentos que ajudam no emagrecimento, é fundamental a pessoa saber que também ela vai precisar mudar a rotina dela, né, doutor? Ou não. Por exemplo, eu faço uma bariátrica ou coloco o balão intragástrico e eu posso continuar comendo igual eu comia antes, continuar com as mesmas manias que eu tinha antes, porque a gente sabe que tudo é costume, né? Então, assim, o costume de não fazer exercícios, o costume de sentar na frente da TV e comer alguma coisa sem fome. Então, explica pra gente o que, que tem que mudar aí, até porque no caso da bariátrica, a gente sabe que precisa passar por várias sessões com psicólogo e também tem que passar com nutricionista. Então, quer dizer, são mudanças que têm que acontecer depois desses procedimentos, né? Perfeitamente, tá? Você disse tudo, né? Os procedimentos estão lá para ajudar, né? Estão lá para fazer com que tenha uma resposta, uma perda de peso mais rápida, porque, porém, obesidade é uma doença crônica que não tem cura. Se a pessoa não mudar os seus hábitos, vai ter o que a gente chama de reganho de peso. Por exemplo, hoje, números da Sociedade de Cirurgia Bariátrica, 40% dos pacientes que fazem cirurgia no nosso país, nós estamos falando em 100 mil pessoas por ano praticamente, 40%, ou seja, 40 mil pessoas depois de 5, 6, 7 anos engordam tudo de novo, porque tem que mudar o hábito. Eu falo para os pacientes aqui no consultório, né? O paciente obeso, às vezes, ele está querendo emagrecer para poder comer de novo. Ele acha que ele emagreceu, ele está liberado para comer tudo errado de novo. Não. Eu sempre brinco com os pacientes e falo, olha, emagrecer é não comer, né? O procedimento faz você comer sopa, você tomar líquidos, você só tomar suco, por isso que você vai emagrecer muito. Para se manter magro, você vai ter que ter uma dieta saudável, que é comer o seu franguinho com salada. Então, as pessoas acham que o frango com salada vai me fazer emagrecer. Não vai, porque você não come só o frango, a salada, o grelhado, comida saudável. Sempre tem um lanche, uma festa, etc, etc. Então, o ideal é a pessoa emagrecer com os métodos e depois estar preparado para lado nutricional. Tem que ter uma dieta equilibrada, balanceada, e é lógico, você vai estar numa festa, você vai estar num evento. Não é no dia do Natal que você faz regime, né? O regime que a gente fala, comer de forma saudável, é no dia a dia. Segundo, você bem disse, sair do sofá. Se você faz foi preconizado, saiu agora os estudos do IBGE, mostrando que o Brasil também é recorde em sedentarismo. E para a pessoa sair do sedentarismo, Thay, ela precisa fazer 150 minutos de atividade por semana. Se você tirar 2 dias e por 5 dias na semana, 150 minutos, a gente está falando em 30 minutos de algum tipo de atividade leve para sair do sedentarismo. Uma caminhada, um pouquinho de academia, e dançar. Então a pessoa precisa procurar uma atividade. Se fizer um esporte, então jogar basquete, jogar futebol, jogar tênis, natação, precisa menos, só precisa de 75 minutos por semana. Então é importante as pessoas saírem do sofá, porque sofá, você bem disse, a pessoa senta, tá friozinho, liga a televisão, quer chocolate, quer pipoca, já começa a pensar no jantar. A partir do momento que você faz uma atividade física, o seu organismo tem uma necessidade de algo saudável, de uma fruta, de um refresco, de uma comida legal, e tira você do sedentarismo. E por último, como a gente disse, né, trabalhar. A pessoa tem que ter um médico, uma equipe multidisciplinar para cuidar da sua ansiedade, das suas dificuldades. Tem hora que vai ter problema no trabalho, problema na família, e desconta onde? Na comida. Então, não adiantam só os procedimentos. Os procedimentos ajudam a perder peso. Se tornar magro é um trabalho muito maior. Exatamente. Então, deixar bem claro para todo mundo que está em casa,
realmente é importante a gente procurar um gastrocirurgião, caso a gente esteja realmente com dificuldade de emagrecer, mas tem que procurar um médico sabendo que vai ter que mudar a rotina depois. Não adianta colocar o balão intragástrico e depois continuar comendo como antes. Sem falar que existe também um risco, né, doutor? Dependendo do procedimento que você faz, você voltar a comer como antes. Eu já ouvi relatos de pessoas que fizeram bariátrica e passaram mal por excesso de alimentação desregulada, né? Isso, exatamente. Então aí você tem complicações que vêm das pessoas que não seguem as orientações. Então, todos esses procedimentos hoje eles são super seguros, devem ser feitos em ambiente hospitalar, com equipe qualificada, a pessoa precisa procurar o seu médico, buscar, né, informações aonde eu estou sendo operada, independente disso tudo, e seguir o outro lado que é a sua responsabilidade, principalmente em relação à dieta, porque senão vai vomitar, vai passar mal, vai ter sangramento, vai ter que ir para um hospital numa emergência. Então, a partir do momento que você quer fazer um procedimento para te ajudar, procure um profissional habilitado, vá num local em que a pessoa vai te dar toda uma equipe multidisciplinar para cuidar de você e, primeiro, se prepare, né? Porque senão você pode ter complicações. Tá perfeito Agora, isso. doutor, quando a gente fala, né, em emagrecimento, o que passa normalmente na cabeça das pessoas é a questão da autoestima, é a questão estética. Mas a gente sabe que é muito além disso. Às vezes, esse é o ponto que faz uma pessoa realmente buscar uma cirurgia. Mas é importante a gente falar quais são as complicações que o sobrepeso traz para uma pessoa, para uma criança, para um adolescente. Vamos explicar para quem tem em casa? Vamos, isso é muito importante mesmo, porque veja, apenas 1% das pessoas que estão fora do peso buscam ajuda médica. Porque a grande maioria acha que assim, é só estética, né? Eu estou um pouco fora do peso, daqui a pouco eu vou. Existe uma grande procura, a gente vê que praticamente 80% são mulheres pelo lado estético. Só que aí chega no consultório, você faz exames de sangue, exame do coração, exame pulmonar, endoscopia, e você começa a ver, como você disse, as complicações. Então você faz uma endoscopia, você identifica esofagite, que é o refluxo, então o paciente obeso tem mais refluxo o tempo todo. Você faz exame de sangue e começa a detectar o quê? Aumento de colesterol, aumento de triglicérides, aumento da glicemia, que isso tudo vai levar ao quê? Diabetes, problemas coronarianos, né, podendo entupir as artérias do coração e a pessoa infartar. Né? A gente faz exames do pulmão e já vê que a pessoa tem uma capacidade de expansão do pulmão reduzida. Essas pessoas sempre referem que tem, eu tenho problema no joelho, doutor, eu tenho problema na coluna, então tem dificuldade de locomoção. Então a gente vê que a obesidade leva todos essas outras doenças, né? Vai no cardiologista, a parte do coração está com hipertensão arterial, está com arritmia cardíaca. E as pessoas geralmente fazem o quê? Eu estou tomando remédio para diabetes, estou tomando remédio para pressão, estou agora passando uma pomada no joelho, meu médico me deu um remédio para o refluxo. Só que a principal doença dela é a obesidade. Ela está tratando uma consequência e continua obesa. Então, assim, precisamos levar esse recado, né? Acho que é importante esse programa hoje da Lesp passando esse recado para as pessoas que a doença principal é a obesidade. Se ela tratar a obesidade, em 1 mês, 2 meses, não tem mais refluxo, os exames normalizam. Existe hoje uma preocupação também, sabe? Todo mundo fala, doutor, eu estou com gordura no fígado, né? Então, aquela gordura que acumula no fígado, no futuro, vira cirrose. Sabe aquela cirrose que a gente via, né? Do pessoal que bebia muito, do alcoólatra? Hoje, a gordura no fígado por obesidade está superando os níveis, né, de alcoolismo. Então veja a gravidade que a obesidade traz. Quantas outras doenças ela traz e as pessoas tomam remédio, buscam ajuda, querem e não buscam tratar o principal que é a obesidade. Exatamente, doutor. Então é muito importante a gente falar quem está em casa. Essa semana a gente estava até na gravação do jornal, na verdade nosso jornal é ao vivo, mas tem lá no YouTube para quem quiser assistir. A gente estava até conversando com uma nutricionista sobre a importância também de algumas mudanças na sociedade quanto à alimentação. A gente até questionou ela por que a gente vê comerciais falando, ai, que gostoso aquele chocolate, aquele salgadinho, mas você não vê um comercial desse falando de comida saudável, né? Falando do brócolis, da maçã. Então, assim, é uma série de coisas que a gente precisa de mudança na sociedade, mas a gente acredita que vai acontecer, mas a longo prazo. Só que é importante a gente levar para quem está em casa que, às vezes, é importante a gente buscar uma ajuda médica, né? Às vezes você está muito acima do peso, você precisa de uma ajuda, um incentivo realmente para você começar a emagrecer, que aí seria o caso desses procedimentos, porque a gente também sabe que existe um pouco de preconceito na hora de buscar esse tipo de preconceito, não existe, doutor?
Muito, para buscar os procedimentos, é o que eu disse, a sociedade fez essa pesquisa, então veja, apenas 1% das pessoas buscavam um médico por preconceito. Eu acho que eu estou gordinha, mas eu sou saudável, acho que eu não preciso perder peso, e a pessoa começa a se empurrar e não se tratar. E o que você disse é fundamental, mudar esses paradigmas, né, esses conceitos da nossa sociedade. Por exemplo, Existe uma bandeira que vem refrigerantes, Existe uma pode bandeira que vem falar, sendo Cris. levantada, é claro, também, que é importante a gente falar, de se ame como você é. Enfim, é legal isso, é uma bandeira que a gente tem que levantar também, mas a gente não pode transformar isso numa desculpa para a gente se manter com problema de saúde, porque a obesidade é um problema de saúde e a gente precisa buscar médico quando tem problema de saúde. Então não adianta, eu tô gordinha, mas eu me gosto assim, eu tô gordinho, mas eu me gosto assim. Mas você tá saudável? Fundamental, é exatamente isso. Nós não estamos aqui conversando que as pessoas precisam ter o estereótipo daquela beleza da magreza ou do modelo. Não é isso. Você colocou muito bem. Você pode, às vezes, estar um pouquinho fora do peso, mas existem números que tem que mostrar que o restante do seu organismo está saudável e que você não está com uma obesidade absurda. Então, a gente não busca estereótipo, acho que você diz, eu me amo, eu sou feliz dessa forma, mas eu estou me acompanhando. Eu estou um pouquinho fora do peso, mas lá no futuro esse excesso do peso vai trazer problemas para essa pessoa. Então a gente precisa buscar estar entre o índice de 19 a 25, que é o índice normal, para não ter diabetes, hipertensão. A questão da imagem é para a gente combater o preconceito que existe contra os obesos, né? Eles têm no ônibus, no cinema, nas lojas, e isso é um lado, né? Que é o lado do preconceito contra a imagem. O outro lado, que é o mais importante, é o lado da saúde. Então é pegar essas pessoas, não podemos ter o preconceito, mas levar o lado saudável e trabalhar, como você bem disse, tá? Isso é importante. Lá o pessoal da BBC de Londres, na Inglaterra, está começando um movimento nesse sentido, que até se fala assim, vamos começar a tratar o açúcar igual ao cigarro. Um dia, né, fumar era bonito, né, nos filmes e etc. E foi necessário um grande trabalho, porque existe uma indústria, existe tudo, né, na alimentação também. Mas o açúcar é extremamente ruim. Então a gente não vê, você vê propaganda de refrigerante zero, por exemplo, a pessoa lá toda magra, fazendo esporte. Os alimentos diet, eles foram feitos sem açúcar para tratar para aqueles pacientes que têm diabetes, que estão com o diabetes controlado e possam ter acesso a um doce sem açúcar. Mas o alimento diet, um chocolate diet é cheio de gordura, um refrigerante diet é cheio de sódio, então isso não é saudável para as pessoas. Então, você pôs um ponto fundamental que é a gente, como sociedade, mudar esses conceitos, né? A gente é muito americanizado, então com alimentação muito fast food, muitos congelados. Por que que os adolescentes hoje estão ganhando todo esse peso? É por conta do tipo de alimentação, é o tipo do que eles veem na televisão, é o tipo de exemplo. Só que a gente precisa mudar isso, evitar o preconceito, mostrar que não é que nós somos contra quem tem obesidade, muito pelo contrário, a gente está aqui a favor. A gente está a favor de orientar, buscar o melhor método, buscar o melhor tratamento e estar ao lado desses pacientes para eles se manterem saudáveis. Exatamente. E tirar um pouquinho esse preconceito, né? De, eu precisei de um procedimento cirúrgico, eu precisei de um gastrocirurgião para emagrecer. Tudo bem, né? Tudo bem. Você foi buscar algo que te ajudou no começo e agora você precisou também mudar a sua rotina. Então, tudo é esforço. Até buscar um gastrocirurgião e fazer uma cirurgia faz parte desse esforço, né? Muito, o que eu falo muito para os pacientes, né? O mais difícil é você tomar essa atitude de vir ao médico e realizar algum procedimento. Vai todo mundo falar, ela escolheu o caminho mais fácil. Ela foi lá operar para emagrecer da forma mais fácil. Não, muito pelo contrário. Ela vai perder peso de forma mais fácil, mas tomar essa atitude e ir se tratar é o mais difícil. É como você bem disse, as pessoas têm muito preconceito contra outras pessoas. A pessoa não está conseguindo emagrecer, ela precisa buscar uma ajuda. Se ela fez um balão, se ela fez uma cirurgia e se cuidou e está saudável, que bom para ela. Vamos não ter. Ah, tá vendo? Ela está magrinha, mas é porque ela operou. Não. A gente tem que dar parabéns por essa atitude e as outras pessoas se espelharem, né? Eu fico muito feliz porque a gente trata muita gente aqui. No consultório eu já tenho mais de 5.000 pacientes. E o que é o mais legal, tá? É assim, pacientes que vêm de outros pacientes. Claro que a gente tem a pessoa que está assistindo a LESP. Ah, doutor, eu vi você lá na entrevista, eu vim aqui, mas o mais que a gente sente muito prazer é isso. Ah, olha, você tratou a Fernanda e eu vim aqui, o meu amigo Júlio lá da escola, você tratou o filho dele, ele está super feliz. Então, a gente precisa passar isso, que é dar o exemplo de que a gente está
não é o preconceito, não é ir contra, é muito pelo contrário, dar o exemplo para tratar e combater a obesidade. E outra coisa interessante que o senhor falou, até no começo do programa, é que o SUS também hoje já dá esse auxílio também para quem precisa fazer uma cirurgia para emagrecer. Então, realmente, isso mostra que a obesidade é um problema de saúde pública e realmente é um problema, não é estética, é problema de saúde mesmo. Então, quem está em casa pode buscar também, às vezes não consegue fazer pelo convênio, não tem convênio, você pode buscar também essa alternativa pelo SUS. O importante é a gente falar sempre da saúde. A gente sabe que muitas doenças, elas acometem pessoas obesas e a gente está passando por um momento muito complicado. Então, é o momento da gente procurar, sim, cuidar da saúde e mudar os hábitos também alimentares, os hábitos de vida e começar a fazer exercício também, né, doutor? Não, perfeitamente. Então você vê, você disse muito bem, eu sou professor na Faculdade de Medicina do ABC, coordeno programas de obesidade. É uma faculdade vinculada a hospitais estaduais, tá? Então o governo estadual já existem programas para isso, né? Não é simplesmente o paciente busca esse programa, é inserido, tem toda a parte nutricional, psicológica e vai ter acesso aos médicos, aos métodos e médicos de acordo com a sua obesidade. Então isso também já existe a nível de SUS, isso já é uma realidade aqui no nosso estado. E buscar esse equilíbrio, buscar o melhor tratamento, a sua melhor indicação com um profissional bem, né, que saiba o que ele está te passando para que você possa atingir o objetivo que é estar saudável, né? A perda de peso, além do lado estético, da autoestima, a roupa entra, a mulher fica feliz. Além disso tudo, a hora que a gente pega os exames, não tem gordura no fígado, diabetes controlado já com a glicemia normal, colesterol baixo. Então, é importante mostrar isso tudo para o paciente. O paciente é um grande aliado nosso. E ele vira isso, porque tem a parte do médico, a parte do procedimento e a parte que vai ser o paciente, que vai ser o principal responsável pelo seu sucesso. Tá certo, então, o doutor Eduardo Greco, que é gastrocirurgião e endoscopista do Instituto Endovita, né, doutor? Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. É importante a gente sempre falar desse assunto e falar sempre, né, realmente, porque não é um problema que a gente está passando só agora na pandemia. É claro que a gente sabe que aumentou muito, porque academias fecharam e a gente precisou de isolamento social. Mas é um problema que já vem há muito tempo e a gente precisa falar. Não tem idade, não tem sexo, então a gente precisa sempre falar de obesidade. Muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço, parabenizo você pela brilhante entrevista, viu, Thay? Muito obrigado pela oportunidade de passar esses esclarecimentos. Obrigado à TV Alesp que abre esse espaço para a gente falar dessa grande epidemia que se chama obesidade. Parabéns para vocês, obrigado, estou à disposição. Eu que agradeço, doutor, e até uma próxima oportunidade. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.